Valeu, galerinha. Fazer uma questãozinha a pedidos aqui. Eu sempre fico muito orgulhoso quando alguém no começo da aula, bem como combinado, pede aquela questãozinha, professor, aquela pra quem você vai lá. E ó, o amigo não abandonou o volume 6, mais uma atitude de maturidade. O cara não abandona a apostila porque o professor acabou a apostila. Não, né? Até parece quando eu acabei da aula, tu já aprendeu a apostila toda. Claro que não. Eles continuam exercitando em casa. Parabéns, garoto. Muito bom. Então lá na página 5 do volume 6, tinha uma questãozinha que falava assim, ó. Um tanque cheio de álcool, densidade 0,8 ou 80 gramas por centímetro cúbico, encontra-se ao nível do mar, pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5. Então, peraí. Ó o tanque, tem álcool dentro do tanque. Aqui em cima a pressão é a pressão atmosférica. Álcool. Beleza. Em um local no qual a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Sério? A profundidade na qual a pressão total no interior deste tanque é 1,4 atmosferas é em metros. Ele quer saber a profundidade lá, ó, que altura H tem de álcool acima, para que a pressão seja 1,4 atm. Para medir pressão no fundo de um líquido, nós usamos o teorema de Stevin, o famoso P igual a P0 mais μg hoje. Que a UFSC não usa μ, ela usa ρ. Agora que estamos chegando perto do dia do vestibular, não custa te lembrar isso, né? Na UFSC vem ρ ali, ó. Nada demais. Qual é a pressão final? Mas eu posso misturar atmosferas com Pascal, que vai aparecer do outro lado? Não, né? Mas ele falou, ó. Uma atmosfera é 1 vezes 10 a 5 Pascal. Ou seja, para passar de Pascal para atmosfera é só multiplicar por 10 a 5. Então, no lugar da pressão, eu vou colocar 1,4 vezes 10 na 5 Pascal. Esse era o segredinho, basicamente. Pressão inicial. 1 vezes 10 na 5 é a própria pressão atmosférica. Massa específica do álcool, densidade. Só que está em gramas por centímetro cúbico. Para passar para quilograma por metro cúbico, tem que multiplicar por 1000. Dá 800 quilogramas por metro cúbico. Gravidade. Profundidade H. Pronto. Era isso. Na verdade, era a aplicação direta do teorema de Stevin, mas tinha um monte de pegadinha nas unidades. Professor, fala, amigo. Onde tu raciocinou que para passar de grama para centímetro cúbico tem que multiplicar por 1000? Legal, cara. Eu raciocinei que eu tô há 10 anos em sala de aula fazendo essa transformação, aí chegou uma hora que eu vi que dava de decorar. Outra, nós recentemente falamos várias vezes que a da água é 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Então eu transformei de cabeça. Mas, né, seria legal o aluno entender por que essa transformação, né? Façamos ela então, uma vez na vida, uma na morte, é bem-vindo. Então, olha só. 0,8 gramas por centímetro cúbico. 0,8. Se eu quiser colocar no lugar de grama, quilograma, eu tenho que colocar 10 na menos 3 quilograma. Porque o quilograma é 1000 vezes maior. Então eu tenho que dividir por 1000, certo? Para passar de quilograma para grama. Então no lugar da grama eu tenho o direito de colocar 10 na menos 3 kg. É o mesmo, não é? Centímetro. Qual é a relação de centímetro para metro? 6. Se eu quiser colocar metro no lugar do centímetro, é 10 na menos 2, não é isso? Então vai ficar 10 na menos 2 metros elevado ao cubo. Quanto é que é 10 na menos 2 ao cubo? 10 na menos 6 passa para cima? Então vai ficar 0,8 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na 6 kg por metro cúbico. E 10 na menos 3 com 10 na 6? 10 na 3. 0,8 vezes 10 na 3 é a mesma coisa que 0,8 vezes 1000. 800. Então tu vê, a transformação é bem delicadinha. O cara tem que lembrar que 1 grama é 10 na menos 3 kg e 1 centímetro é 10 na menos 2 metros. Certo? Posso uma pergunta rapidinho de fora do tempo? Tu falou ali metro cúbico, eu lembrei que o carro do meu pai era gás natural e era metro cúbico. Por que quando eles enchem um tanque de gás ele fica quente? Ele tem alguma coisa a ver com gelado? Não, legal, nós vamos aprender isso em termodinâmica já. Aliás, no final do ano passado a gente chegou a dar uma falada sobre isso, mas o negócio é o seguinte, ó. Quando vocês expandem um gás, ele tende a se esquentar ou se esfriar? Quando tu expande um gás, quando um gás se expande naturalmente, a temperatura dele tende a aumentar ou a diminuir?
diminuir. E vocês fazem isso, já fizeram muitas vezes e alguns fazem no dia a dia. E tu vê uma coisa que tu faz no teu dia a dia, às vezes tu esquece. Tu tem que esquentar, pelo amor de Deus, tu chama um padre para o exorcismo em cima do teu tubo de desodorante. Certo? Porque é um fenômeno paranormal. Se tu apertar o gásinho na hora que ele se expandir e esquentar o sovaco, chama o padre. Certo? Então tu tens que usar o teu dia a dia para pensar nas coisas. Se quando um gás se expande, a temperatura dele tende a diminuir, quando um gás é espremido, tende a esquentar, claro. Então é uma característica da natureza. Quando um gás é espremido, as moléculas ficam mais agitadas e como a agitação mede a temperatura das moléculas, a temperatura aumenta. Me perdoe. Pode falar. Só queria saber se ali dentro de desodorante está mais gelado, ficar mais gelado do que Não, na verdade é o seguinte, ó, o desodorante tem que estar na temperatura ambiente, né? Senão tem uma violação da física já acontecendo. Se o desodorante está ali paradinho, ele não pode estar mais frio nem mais quente que o ambiente. Tem que ter entrada em equilíbrio térmico. E depois que tu usa o desodorante, pode até congelar o tubo, cara. Se tu pegar um tubo de desodorante e ficar assim, ó, é só esperar, ele vai ficar congelado em volta, de tão frio que ele vai ficar, certo? Cozinhas industriais têm esse problema, o cara está lá com um botijão de gás e a cozinha consumindo um gás federal, saindo um monte de gás que está se expandindo. É muito comum congelar o botijão de gás e bloquear a passagem do gás, porque congelou o botijão. Aí tem que ir lá, descongelar calmamente o gás para voltar o fluxo de gás para a cozinha, certo? Show de bola. Vamos finalizar ali, galerinha. Mais passa para cá. Menos 1,4 vezes 10 na 5, menos 1 vezes 10 na 5 é igual a 8.000 vezes H. Subtraindo dá 0,4 vezes 10 na 5. 8.000 está multiplicando, passa dividindo. Então ficou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 pulinhos. Dividido por 8.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muito obrigado. H igual a 5 metros. O grande perigo dessa questão eram as unidades. Letra B, mas é uma ótima pedida. Parabéns. Parabéns, mais uma vez.